um podcast do Rede Poderosa de Intrigas. Esse que vai ser talvez o nosso... Esse é o podcast número 5 e vai ser talvez o nosso podcast mais especial até agora, na curta vida deste podcast. Estou aqui com ele, o rei da selva, direto da Mata Atlântica, que ele chama de Rio de Janeiro, Caio Lima. Tudo bem? Tudo ótimo. E hoje a gente tem... Caio, hoje a gente tem convidados, cara. Quer mais podcaster que isso? Nós estamos quase a Luciana Gimenez dos podcasts. Que é tudo que a gente queria, né? Exatamente. É o sonho, pra quem não sabe, o sonho é sermos a Luciana Gimenez dos podcasts. Exatamente, ganhar dinheiro errando. É isso que a gente quer, e a gente tá aqui, então temos eu, Patrícia Quartarolo do Poderoso Resumão, Caio Lima, meu parceiro de Poderoso Resumão, direto de BH, Bruno Lisboa. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, tamo junto. E diretamente ele que mora nessa ponte aérea chiquérrima, Brasília, Rio de Janeiro, Brasília, Gustavo Angeléas. Chique é quando tá voando, quando aterriza fica complicado. Ia lá. Bom, Gustavo, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, eu tô sempre aí, né? Por trás das câmeras eu tô sempre, mas... Exatamente. É parceirão já, cara. Pra quem não ouve o podcast até o final, o Gustavo é o nosso editor. Ele ouve todos os nossos bloopers. Coitado. Eu peço desculpa. É verdade. Os periquitos cantando na casa do Caio, tudo. É o Bento, cara. Você perdeu, eu tava apresentando ele pra galera aqui. Estamos aqui reunidos hoje, nesse momento, nessa terça-feira à noite, que é, aliás, terça-feira, 9h30 da noite. Isso é o quê? Comprometimento, não é mesmo? É só o que eu tenho a dizer. Pra quem duvida do nosso comprometimento, aí está. Vamos gravar até sabe Deus que horas. Porque, como vocês sabem, esse podcast começa na literatura e a gente não sabe onde vai parar, então... Enfim, a gente tá aqui hoje para falar a gente vai partir de um livro muito específico. Na verdade, a gente chamou o Gustavo e o Bruno porque o Gustavo leu o livro e indicou pra gente para falar sobre esse livro. E o Bruno foi o primeiro de nós quatro a ler o livro e ele resenhou assim que foi lançado no ano passado. Então a gente vai discutir hoje O Dono do Morro, do inglês Misha Glenny, que conta uma história... Cara, eu brinquei quando eu li que era o puro suco de Brasil, que é um dono do morro, um homem e a batalha pelo rio, que é a história do Nem, o traficante da Rocinha, talvez um dos mais famosos traficantes recentes da história do Brasil. Bruno, você resenhou o livro no Poderoso assim que ele foi lançado, né, pela Companhia das Letras. Quer contar pra gente um pouquinho da história? Sim, então, o livro, né, como você já adiantou um pouco, né, foi escrito pelo Misha Glenny, que se eu não me engano ele é inglês, né, e ele é um cara que a temática dos livros deles, de alguma forma, pega-se um pouco dessa questão da criminalidade pelo mundo, né? E aí ele, muito interessado pela história do Nem, né, que repercutiu mundialmente, ele veio pro Brasil com o Nem já preso, né, na cadeia, e aí ele vai atrás dele para que ele conte a sua própria história, né? Então, o legal do livro é que não é um apanhado de histórias de quem conviveu com ele, né? Mas são relatos do próprio Nem a respeito da vida dele. E a vida dele é a vida do cidadão brasileiro comum, né? Que sofre pra caramba devido às dificuldades diárias. No caso dele, ele era morador da Rocinha, né? E tinha dificuldade para manter a casa, principalmente porque a filha dele tinha uma doença rara, né? E ele, numa sinuca, sem ver como que ele ia conseguir a grana para fazer o tratamento da filha, ele recorre até então ao líder do morro para fazer um trabalho, para conseguir essa grana. E aí ele, nesse inteirinho dele começar a se relacionar ali, ele vê que tem uma potencialidade, porque o Nem é um cara muito inteligente. Para quem nunca viu nem que seja uma entrevista, um excerto, alguma coisa dele falando, você vê que é um cara que fala com muita propriedade, né? Ele é um cara muito inteligente. Só te interromper rapidinho, para quem não puder ler o livro, tem uma reportagem que saiu esse ano, se não me engano, ali para junho, julho, no É o País com ele. E dá para entender, dá para pegar um pouco do espírito do que é o livro a partir dessa reportagem.
Sim, eu li essa também, coincidentemente. Então, a partir desse momento, dessa virada, né, que se dá a partir do momento em que ele assume o morro, né, e muda a logística toda lá dentro, que era um lugar temerário, ele começa a construir uma relação muito positiva com a comunidade, né, e é tido como... Ele é o autêntico anti-herói, né, que é o cara que faz o errado, mas está fazendo o bem também, né, de alguma forma. E aí, o livro é legal também porque ele não centra só na questão do próprio NEM, mas ele vai atrás de, por exemplo, contar a história que está totalmente ligada, né, também, mas contar a história do Comando Vermelho, de algumas organizações criminosas que nasceram ali, né, ou na Rocinha, ou em favelas vizinhas, né, e tal. Então, o livro ele é um retrato até, eu diria, corajoso, né, de não só dessa figura pública que se tornou o NEM, mas uma análise muito bem feita da criminalidade, né, no Rio de Janeiro, de como que funciona, de todos os mecanismos e tudo. Então, o livro não é só a figura do NEM, né? O livro ele faz um apanhado muito legal. Uma das coisas que eu problematizei na época, quando eu li o livro, é engraçado nessa questão do jornalismo investigativo, como que ele está no Brasil, né? Porque você tem uma história como essa tão interessante e acabou que alguém de fora, né, que teve o interesse de contar essa história, porque aqui dentro não acho que não é questão de falta de interesse, mas eu acho que tem sei lá, um certo receio de querer contar essas histórias, assim, né, de figuras daqui. Você falou 2 pontos que eu acho que a gente vai voltar, que eu frisei, inclusive lendo a sua resenha, eu frisei pra gente discutir mais. Se você não se importar, eu queria voltar neles depois, que é a questão do anti-herói e a questão do jornalismo investigativo no Brasil. Que eu acho que você levantou 2 bolas muito boas na sua resenha aí agora, e eu tinha anotado pra gente retomar esse assunto, porque eu acho que, pra mim, são 2 pontos importantíssimos, além da história em si, né? Óbvio, são 2 pontos importantes realmente dessa leitura. Então eu vou levantar essa bola daqui a pouco, se puder. Ok. Pro Gustavo, eu tinha uma pergunta também. Gustavo, você que indicou o livro pra gente, eu lembro que você leu o livro e mandou uma mensagem e falou, cara, vocês precisam discutir esse livro. E eu falei, cara, vem com a gente já que você leu. E me conta, o que fez você pensar que esse livro daria um bom podcast? Você que é um podcaster, já tem experiência, né, com podcast, não só editando, que aliás... Se quiser aproveitar e fazer um jabá, pode fazer um jabá, que aqui não tem organização. Desconto. Cara, eu edito e participo de alguns podcasts do 10 de 10, 10de10.com.br e edito também do site Mira na Tela. Inclusive, quem quiser podcast, é só entrar em contato, estamos editando aí. Aí, fechou! Estamos procurando ampliar essa gama de podcasts. Excelente! Mais podcasts. Mas, cara, o que me fascinou nesse livro é uma coisa que o Bruno mesmo falou que ele pincelou nesse comentário inicial dele, que é como um cara inglês que chegou aqui mal falando português conseguiu captar as especificidades do Rio de Janeiro melhor do que eu já vi, tão bem quanto os melhores escritores cariocas, sabe? Ele entendeu muito bem o que é o Rio de Janeiro e conseguiu colocar isso num livro. E, cara, o Rio de Janeiro não é fácil de entender, não, cara. É uma cidade muito complexa, diferente de praticamente tudo que se tem no mundo. No Brasil mesmo não tem uma cidade que pareça que seja igual ao Rio de Janeiro, que a pobreza tá na cara das pessoas mais ricas e com muito dinheiro. Então, assim, isso pra mim do livro é sensacional e soma muito com a proposta do podcast, desse podcast, que é começar a partir de um livro e aí deixar a conversa levar pra onde ela for. E eu acho que esse livro ele propõe discussões muito interessantes que a gente pode discutir aqui no podcast, para além de violência, para além da literatura em si, para além do que o próprio livro trata. Por isso que eu propus ele, e é um livro que eu acho que é o meu livro favorito, cara, porque eu sou jornalista
E, assim, é um dos trabalhos jornalísticos mais bem feitos que eu já li. E eu demoro muito para ler livro. Eu tenho, sei lá, 15 livros que eu tô lendo ao mesmo tempo e que eu demoro muito, que eu tô lendo há 2 anos. Esse livro eu li em 2 semanas enquanto estava fazendo uma viagem. De tão absurdo que eu achei esse livro e do quanto que eu gostei dele. Então, esses foram mais ou menos os motivos que eu indiquei esse livro aí. Muito bom. Caio, você como carioca, concorda? Concordo em gênero, número e grau. Acho, primeiro, né, tratando do livro, o estudo do Michel Glenn é fantástico. Ele teve aqui na Flip do ano passado, logo no lançamento do livro, né? Foi interessante ver o trampo dele com o jornalismo investigativo no que tange ao narcotráfico no mundo é muito amplo e é muito diferente a sensação de você ler tão bem retratado uma cidade que você convive diariamente, né? Que é o meu caso e o do Gustavo durante uma vida inteira com o Rio de Janeiro. Então, eu tive a oportunidade de ver a mesa dele, de ler algumas coisas para além do morro. Fico pensando no quão peculiar é o ambiente que a gente mora, assim. Isso não significa que é exatamente positivo. Mas a abrangência e a forma como o Rio de Janeiro ele ele consegue centralizar essas ações todas. Aí vem a figura do NEM, né, que é uma figura imperativa assim dentro da história do Rio de Janeiro. Então foi um livro que, quando a Paty surgiu com a sugestão do Gustavo, nem estava no meu radar, e quando eu comecei a ler foi a mesma reação do Gustavo, tipo, em questão de dias já tinha lido o livro muito, muito rápido, começado a pesquisar algumas coisas para não fazer feio nesse podcast aqui cheio de feras. E é isso. Acho que durante o programa a gente desenrola. Eu queria voltar na questão do jornalismo investigativo, porque eu acho que eu fiquei com a mesma sensação que vocês, e ler esse livro e falar assim, cara, precisou um gringo vir aqui para escrever isso. E aí, quanto mais eu pensava no jornalismo investigativo brasileiro, o único nome que me vem à mente agora é a Daniela Arbegs, que tem feito um trabalho muito interessante. Vocês acham que o jornalista brasileiro, se alguém se dispusesse a escrever esse livro, ele seria isento a esse nível? Do jeito que a nossa mídia está hoje? E é uma pergunta sincera, tá? A gente tem visto uma mídia extremamente dividida, podemos dizer isso? Não sei. Mas vocês acham que um brasileiro conseguiria ter... Porque ele me parece que teve uma visão de tudo aqui. Porque ele não tá defendendo nem. Ele dá vários pontos de vista. E a sensação que eu tenho e aí a gente pode até discutir se vocês discordam, mas a sensação que eu tenho ele apresentou todos os cenários, inclusive o lado do governo, o bom e o ruim. Uhum. E aí ele deu na nossa mão e falou assim, tá aqui, vocês decidem o que vocês fazem com isso, com essa informação, se vocês vão escolher um lado ou não. Vocês acham que um jornalista brasileiro teria essa mesma visão? Além da Daniela Arbegs, que fez um trabalho incrível com o Sanatório de Barbacena, que já havia um trabalho anterior retratando esse tipo de comunidade de extermínio. Teve o Caco Barcelos, né, que fez o Abusado, só que ele usou nomes fictícios, né, para falar do Marcinho VP, ele usou o Juliano VP e tudo mais. Ele também fez um sobre a Rota, que é a polícia de São Paulo, né, a polícia de choque de São Paulo. Você tem uma série intercalada, digamos assim, de trabalhos investigativos de jornalismo. E eu acho que essa é a principal diferença para lá de fora. Lá de fora, esses caras surgem com muita naturalidade dentro das diferentes áreas e são muito divulgados. Além do Michel Glenn, que é super famoso, você tinha
um italiano que não pôde vir pra Flip, teve que fazer a mesa de um lugar que ninguém sabia onde, que falava da máfia italiana. Você tem o Gaetalese, que é um cara que investiga casos pitorescos do cotidiano. Enfim, uma infinidade de caras que aparecem ao mesmo tempo fazendo esse tipo de trabalho. E aqui é muito pontual quando surge, assim. Essa é a impressão que eu tenho. Eu concordo e acho que depende muito mais do fato do que de quem está produzindo o fato. Eu acho que essas coisas acontecem, esse trabalho de jornalismo é mais bem feito quando um fato exige que seja feito um trabalho assim, do que partindo do princípio que um jornalista faça. Eu acho que tem coisas boas sendo feitas no Brasil. Um dos melhores jornalismos investigativos sendo feito no Brasil é pela agência Spotlight, que é do Júlio de Castro. Não, Lúcio de Castro, perdão. Júlio de Castro eu nem sei quem é. Mas Lúcio de Castro, que foi um jornalista da ESPN e que nessa mudança, para quem não sabe, a ESPN passou de ser um canal de esporte e jornalismo para ser um canal de esporte e entretenimento. E nessa mudança ele saiu, criou a própria agência de notícias, que é essa agência que faz um trabalho de jornalismo investigativo muito interessante. E eu acho que, assim, tem casos no Brasil, mas são poucos. Eu acho que, no caso do NEM, eu acho que tem gente que faria um trabalho interessante, mas eu acho que um carioca não conseguiria fazer aquilo porque a gente está muito emocionalmente ligado a tudo aquilo. Então, eu acho um pouco complicado que alguém fosse fazer algo nesse tipo de sentido, tendo convivido com o Rio. O Caio falou aí, eu me mudei tem menos de um mês para Brasília, mas eu morei 24 anos no Rio, e então, assim, eu tenho uma conexão emocional com a cidade muito grande, de amor e ódio, e eu acho que um carioca não conseguiria fazer assim, não. Não sei, né? Quando eu fiz aquele comparativo, né, de o jornalismo de fora comparado com o daqui, né, dessa parte investigativa, é lógico que eu nunca trabalhei dentro de uma redação, né, de modo geral, então eu não vou entender isso muito bem com tanta propriedade, mas eu penso, por exemplo, quando a gente vê os filmes, igual até o mais recente, né, aquele com a Meryl Streep e o Tom Hanks, sobre The Post. O The Post, isso, a Guerra Secreta, né? Então ali você vê que nos jornais, né, de modo geral ali, no caso era o Washington Post, né? Mas no caso, por exemplo, do Spotlight é o Boston Globe, né? Então eles têm um grupo de jornalismo investigativo lá dentro, né, do próprio jornal, né? E eles pegam esses caras e eles ficam ali meses, né, trabalhando numa matéria, né? A pegada deles é diferente, exige uma pegada diferente, né? Não é aquela correria diária de hard news, toda hora tem que arrumar notícia o tempo todo, né, e tal. Ali dá um tempo para a galera trabalhar e tudo. Então, assim, esse tipo de jornalismo, quando a gente pensa nas publicações nacionais de grande porte, né, a gente vê isso cada vez menos. Por quê? Porque eles têm lidado mais com esse tipo de notícia, do pãozinho quente que acabou de sair do forno, né? Não tem essa pegada de deixar uma matéria para ser maturada, para ser construída ao longo do tempo, né? Aí eu acho que falta numa questão até de coragem de dar espaço para isso. Mas não que isso não exista no Brasil, né? Vocês deram exemplos de trabalhos, né, dessa seara assim e tal, mas acho que hoje em dia quem faz muito desse tipo de jornalismo investigativo está numa linha mais independente mesmo, né? Você vai pegar um do tipo, sei lá, tipo a Mídia Ninja, o The Intercept, aqui em BH tem um que chama o Beltrano. E o Nexo Jornal, que é muito bom também. O Nexo Jornal, ótimo exemplo também, né? Que são pessoas que estão ali, como o Michel Glenn mesmo, né? O Michel Glenn, ele não veio aqui e ficou apontando o dedo. Ele foi isento. Ele falou assim, não, eu tô aqui para ser factual, eu quero mostrar a história, eu não quero traçar aqui o meu ponto de vista sobre alguma coisa, eu quero lidar com o fato, né? Ele incomodando algumas pessoas ou não, isso não é um problema meu, né? Eu acho que é aí que está a questão também, né? Que falta um pouco no jornalismo hoje. O medo de querer incomodar, né?
de querer cutucar algumas feridas, de querer fazer que as coisas saiam do lugar comum. Aliás, Bruno, muito bem colocado, porque quando eu tava pensando nisso, vocês três citaram de uma forma ou de outra coragem, né? E a Daniela Arbex, eu lembrei muito dela porque ela deu uma entrevista falando que quando ela estava pesquisando o Cova 512, né, que fala sobre como ela foi buscar um corpo de um cara que morreu durante a ditadura, torturado pela ditadura, ela começou a receber ameaça de morte atrás de ameaça de morte. E no livro, ela colocou o nome de todo mundo, ela não colocou pseudônimo, nada disso. Mas ela disse que por muito tempo, ela comentou algo sobre, parafraseando, obviamente, que ela não conseguia sair de casa, que ela recebeu ameaça de morte uma atrás da outra, ela tem um filho pequeno. Então, eu acho que tem também um ambiente Brasil, não facilita muito para os jornalistas, né? Isso aí, eu acho que talvez seja o maior temor, né? É igual aquela história do Tim Lopes, né? Daquele cara, aquele jornalista. Exatamente. Né? Eu ia falar isso agora. É o caso clássico. Eu lembrei aqui de supetão, mas é um exemplo, né? É de um assustador, cara que é assustador, né? De um cara que teve, você pontuou, né? A questão da coragem de mexer com, abre aspas, né, cachorro grande e acabou pagando com a própria vida. Porque o Glenn cita nome também, ele cita nome, o governador tá lá, o cara da polícia tá lá, o prefeito tá lá, os nomes de todo mundo tá lá, e ele fala, ó, tinha uma dúvida, uma suspeita de corrupção, na época nada tinha se comprovado, a gente sabe depois tudo que aconteceu, mas tá todo mundo lá, dá pra fazer uma listinha negra com o livro aqui, porque o cara não teve medo também de citar. E aí eu fico pensando se essa isenção também não vem do fato de que ele não tem medo dessas ameaças, ou se essas ameaças não chegaram até ele da mesma maneira. É a linha dele mesmo, né? Ele gosta desse tipo de narrativa, assim, ele corre atrás disso. Então ele meio que tá acostumado. Eu comparo ele igual aquele cara do House of Cards, esqueci o nome do personagem agora, que é o que na primeira temporada ele começa a investigar o personagem, né, do Kevin Spacey e tal. Uhum. Aí depois nas outras temporadas a presença dele vai ser, né, diminuída assim. Aí nessa última temporada ele volta à tona pesado porque quer derrubar o Kevin Spacey de qualquer jeito, né? Então eu comparo ele a isso também. Eu acho que tem um outro aspecto, Ricardo, é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, particularmente, aconteceu o caso do Tim Lopes, né, que efetivamente morreu no tráfico, enquanto investigava, e depois veio uma onda, né, mesmo cinematográfica, de órgãos que não o jornalismo, né, as grandes mídias, teriam poder suficiente para deflagrar e dissolver o poder do narcotráfico, né? Então acho que isso é um pouco de descrédito. Acho que os próprios filmes do Tropa de Elite, eles mostram essa junção muito pesada das grandes mídias com todo o sistema, né, com toda a rede que o narcotráfico tem montado hoje. E isso coloca um pouco essa questão do jornalismo investigativo nessa parte em descrédito. Então, acho que por mais que existam pessoas trabalhando sério, acho que, de certa forma, pelo menos nesses tempos de agora, vai ser um pouco difícil você ver esse tipo de trabalho sendo realizado. Mas tem livros saindo aí sobre a Lava Jato. Eu não li, não pretendo ler também, mas tem livros saindo aí sobre a Lava Jato, sobre o PCC. A biografia, sobre o PCC, é verdade, sobre o PCC tá saindo um agora. Tá vindo aí. Será que não pode ser uma nova leva do jornalismo investigativo no Brasil? Só olhando para saber, cara. Eu ainda acho que existe uma desconfiança não só por parte de órgãos, mas por parte da população em geral. A galera acho que não compra
mas tanto essa ideia, assim. Eu ia falar isso, inclusive, na fala do Bruno mais cedo, que ele falando que. Quer dizer, da fala de todo mundo mais cedo, que essas coisas existem. Só que é aquele negócio, elas existem pra gente, nós que somos uma bolha e tal, mas pra grande parte da população não existe. É simplesmente uma discussão que não existe. Então, eu acho que essa nova leva pode existir, mas até que ponto isso é acessível para grande parte da população, né? Talvez até pela ideia de que agora seja uma de ação, principalmente no Rio de Janeiro, né, cara? Porque a coisa tá feia. Então, acho que esse trabalho de pesquisa talvez não se torne tão interessante para o momento. Só que eu acho que não vejo esse tipo de saída. Mas, invariavelmente, vão aparecer recortes e vão aparecer coisas explorando a área. Eu só acho que esse trampo do Misha de se internar, de estar presente ali, escrever e botar o dedo na ferida da forma que ele fez, acho que por agora no Brasil não rola. Com gente daqui não rola. Eu acho que tem a ver também com, primeiro, a gente tem atualmente, eu não sei, o clima que eu sinto é um descrédito geral em relação à imprensa e jornalistas, né? A classe parece que todo mundo acha que, o cara publicou um texto, às vezes, sensacional, mas como ele não fala o que eu defendo, ele está enviesado, ele está errado, blá, blá, blá. Então, o discurso muda de você, ao invés de você discutir a mensagem e ter uma conversa sobre o conteúdo, a gente passa a discutir o jornalista em si como pessoa e tudo mais. Tanto que parece que depois da Roda Viva do Bolsonaro, os jornalistas começaram a receber... foram assediados na internet. Então, assim, eu acho que a classe como um todo, a situação tá um pouco sensível. Bastante. Até para isso, né? O descrédito parece ser um pouco generalizado, o que me preocupa muito, porque eu te confesso que eu sou paulista e eu lembro até hoje quando o PCC deixou essa cidade literalmente de joelhos, 10 anos atrás, quando a gente estava no trabalho. Eu lembro perfeitamente de ver as notícias aqui, sendo que eu era muito moleque, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, eu lembro de eu ficar assustado com isso. Ok, eu não era menina, né? Eu estava trabalhando, fiquei chateada agora. Eu estava trabalhando. Mas, cara, imagina, você tá no seu dia de trabalho e você começa a receber a mensagem da empresa. Todo mundo pra casa agora. A gente tinha 2 horas pra chegar em casa. E, assim, a cidade... Cara, São Paulo. Eu não vou... Eu sou paulista, ninguém aqui é paulista, eu sei o que vocês vão dizer, mas... Cara, pensa numa cidade que 5 horas da tarde, onde normalmente o trânsito famosíssimo está começando, não tinha uma alma na rua. Todo mundo dentro de casa, intocado o final de semana inteiro, sem saber o que ia acontecer. Imagina você fazer isso com uma cidade desse tamanho. É muito poder. Então, quando o Misha comenta sobre o nascimento do Comando Vermelho, depois do que virou o PCC, eu confesso que pra mim foi muito... Bateu muito forte, sabe? Porque eu lembro desse dia muito claramente. Eu lembro do pavor que as pessoas sentiam. E eu lembro das pessoas comentando, mas como é que pode? Como é que pode? E era a única pergunta que as pessoas tinham. Como é que pode? O que aconteceu? E eu acho que essa cultura da gente ter de não investigar como as coisas começam causa muito problema. Porque eu, por exemplo, não sabia como o Comando Vermelho começou. Eu não tinha noção de como o PCC começou. E é assustador quando você vê a história de origem do problema. E não é de hoje, sabe? Não foi ontem que começou. A gente tá falando de décadas e décadas e décadas. Então, o que eu vejo aqui que ele expôs pra mim, quando eu brinquei que era o puro suco de Brasil, pra mim isso aqui é quase a história da violência recente do Brasil. Da ditadura pra cá. De certa forma, sim. Não é? Porque eu não sabia de muita coisa. E é assustador quando você para pra pensar. Porque quando você olha pro futuro... Eu pensava assim, cara, se esse é o passado, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente. E o NEM, de certa forma, era meio que uma figura apaziguadora ali no meio, né? Rocinha, pelo menos. Porque ele fala várias vezes que a Rocinha ficou... eu vou usar a palavra em paz, mas aí... na falta de uma palavra melhor, mas ele fala várias vezes que a Rocinha ficou calma, vamos dizer assim. Com o NEM a Rocinha e o Rio de Janeiro, por consequência. Porque a Rocinha... Quer dizer, a Zona Sul, né? E a Rocinha tá no meio da Zona Sul e se ela tá em guerra, o Rio de Janeiro tá em guerra. É isso mesmo, então? É isso aí. A Rocinha vai ditar o clima. O rapaz, né, que tava aqui em casa, ele tava falando justamente disso.
saiu da Rocinha, por quê? Porque o bicho estava pegando com força, né? Que o NEM foi preso em 2011, e aí a partir de então iniciou-se uma guerra interna, né, de grandes proporções, que é o que a gente vê hoje nos noticiários, né, de modo geral e tal. Mas a questão do NEM lá dentro, né, ele era, ao mesmo tempo que ele era aquele cara inteligente e tudo, carismático, né, e tal, mas ele regia tudo com mão de ferro, né, o cara... Ele, na mesma hora que você chegava lá para pedir um auxílio pro cara, então ele ajudava, ok, mas ao mesmo tempo, do tipo, o gás lá dentro da Rocinha era 100 conto. Falei assim, mas 100 conto? Se eu comprar lá fora é 65. Falei, então compra lá fora que eu quero ver. Quero ver se subir o morro com esse gás que é do lado lá de fora. Você vai comprar o daqui de dentro. Você vai comprar TV, você quer ter TV a cabo? Então você vai ter a TV a cabo que eu tô falando para você colocar. Então ele agia dessa forma, assim. Era pacífico, né? Tanto é que o turismo na época, o turismo da Rocinha veio mais ou menos nessa mesma época, né? Do americano subir o morro, né? E tudo, norte-americano, né? E tal. Mas ele regia tudo com punhos de aço, né? O cara não dava mole para ninguém mesmo. E esse cara estava contando lá também que é igual, por exemplo, geograficamente, eu ia até pedir para vocês que moram no Rio para falar, mas vocês já falaram, é na Zona Sul, né, a Rocinha. Quando você vem da Tijuca, igual da última vez que eu estive no Rio, não, a última vez que eu estive no Rio, eu fiquei na Lapa mesmo, mas teve uma outra vez que eu vim, eu fiquei na Barra, e aí acho que na volta da Barra você passa em frente à Rocinha. E aí você via lá os policiais todos na entrada do morro, mas aí o cara estava me explicando, falou assim, o que você está vendo ali, na verdade, o que você viu ali, na verdade, a maioria dos caras eram próprios traficantes da Rocinha, com roupa de policial, e o policial mesmo, que estava com arma e tudo, os caras na porta, e o policial mesmo, ele estava lá dentro do carro dele, quietinho e tal, porque quem manda ele dentro mesmo é os caras que estão lá. A polícia está ali de maneira figurativa, né? Então, é um negócio que é complicado. E pensado também por uma outra ótica, né? A Paty estava falando da questão da história, né? A gente, por exemplo, o brasileiro, acho que de modo geral, ele parece que ele não olha para a sua própria história, né? Ele não sabe reconhecer algumas coisas que são, às vezes, é de um passado distante, às vezes de um passado recente, mas as coisas estão aí ainda. E parece que não há um movimento para tentar retroceder isso de alguma forma, né? Quando se pensa no tráfico e das pessoas que estão envolvidas, é um jogo que é muito grande. Igual, né, foi comentada a questão do Tropa de Elite, que denunciou isso tão bem assim, mas não há nenhum movimento de querer mudar essa parte, né? E todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Né? É o que você falou, ou o policial tá lá de boa, ou ele tá causando, né? Porque tem os dois casos. Que o Misha, aliás, também expõe ele escancara isso, né? Que eu achei incrível. Normalmente a galera tem medo de falar que policial sobe o morro pra roubar das pessoas, mas ele deixou muito claro que tinha ali um grupinho de policial que não tava nem um pouco interessado em ajudar. E esse é o tipo de coisa que no Rio de Janeiro, cara, todo mundo sabe. É a parada que não tem dúvida, assim. Polícia no Rio não serve pra praticamente nada, porque quer dizer, serve pra matar as pessoas que estão na favela, mas assim, porque eu não conheço ninguém que se sente seguro com a PM do Rio, porque, cara, eles estão todo dia matando gente, todo dia mesmo, e morrendo, porque tem todas as questões que eles são mal treinados e ganham pouco, e o cara que não se corrompe ganha quase nada, e que nem o primeiro Tropa de Elite mostrou, o cara que não se corrompe, ele é realocado. Tem um caso de um delegado da Polícia Civil, que é o Orlando Zacconi, que é um cara muito competente, que estava denunciando umas paradas. E aí, o que aconteceu? A galera botou ele lá pro meio da cidade, acho que ele era na Gávea, a delegacia dele, e transferiram ele para, sei lá, o Irajá, que é no meio da Zona Norte, sabe? Onde ele não ia conseguir fazer o trabalho dele direito. Então, assim, esse tipo de coisa no Rio acontece, é uma coisa que todo mundo sabe. É conhecimento comum da cidade que a polícia serve para isso e que quem manda são os traficantes. Hoje, inclusive, em 2018,
quem tá mandando mais é a milícia, que aí são os próprios policiais, só que aposentados. Isso que eu ia falar. Quando o Misha termina o livro, é quando as milícias começam a agir, e hoje a Zona Oeste é praticamente milícia. Acho que um caso que se sintetiza bem essa relação toda, a questão da Marielle, né, aí até hoje, sem uma resolução do caso, já está se arrastando para 4, 5 meses, né, e tal, e ninguém aponta para onde que é o responsável, né? Só tem assim indícios, foi fulano, foi fulano, não sei o quê. Mas por quê? Porque no final das contas porque tem muita gente envolvida na história toda. Quem realmente estava tem indícios que são 3 caras da Assembleia Legislativa que são do PMDB e que são dinossauros da Alerj que mandaram que estão envolvidos, que é o Paulo Melo, o Pisciani e o outro eu esqueci, mas é um outro dinossauro daqui do Rio, e parece que esses caras estavam envolvidos. É uma coisa que tá no livro também, que o NEM, ele é, cara, por mais que ele tenha movimentado essa grana toda, todas as pessoas, ele é peixe pequeno nessa situação, sabe? Essa questão de tráfico de drogas e de quem é o responsável, cara, esse cara é peixe pequeno, quem manda mesmo são os caras que estão de terno e gravata, coisa que o próprio Tropa de Elite também mostrou. O Tropa de Elite é muito bom também para entender mais ou menos a dinâmica da bandidagem, da polícia e da política no Rio de Janeiro. E nesse contexto todo, o Bruno no começo ele citou, eu te comentei que eu tinha anotado também para falar, que a história na literatura a gente ouve muito essa questão do anti-herói, né? A gente tá falando todo esse contexto e a gente fala do NEM e aí você até comentou, né, Bruno? Ele regia ali com mão de ferro mesmo. Por outro lado, ele ajudava as pessoas da região, ele meio que deixou a situação um pouco mais calma em Rio de Janeiro, conforme o Gustavo comentou. Quando a gente fala a questão do anti-herói, vocês acham mesmo que o NEM, a gente pode chamar ele de um anti-herói? Eu acho que pra quem vê de fora, sim, mas pra quem vê de dentro, eu não sei, cara. Eu acho que eles veem mais ele como meio que um líder, porque assim, o chefe do tráfico é o dono do morro mesmo, como o título do livro diz. E eu acho que a impressão que eu tenho é que o pessoal da Rocinha via ele como um líder mesmo, mais um líder, menos um líder, sabe? É como se fosse o prefeito, é o cara que administra ali e toma conta. E eu acho que as pessoas devem lembrar com muita saudade da legislatura do NEM na Rocinha. Internamente, até hoje, né? O NEM lá, o cara é venerado, o cara é um herói. Porque o cara, por exemplo, né? Antes dele, se eu não me engano, o morro era dividido e tinha 2, 3 pessoas que dividiam o morro. Tipo, essa parte que é minha, essa parte que é sua, essa parte que é minha. Ele unificou tudo e falou, eu que mando nesse trem aqui. Mas aí, então, internamente, como ele conseguiu resolver uma série de coisas, ele realmente é visto internamente como um herói. Mas pra gente que é de fora, né, a gente enxerga, pelo menos eu enxerguei, né, dessa maneira como uma figura do anti-herói, por quê? Porque o cara faz o bem, mas ao mesmo tempo ele é conivente com o tráfico de drogas, é conivente com a violência, ele é conivente com uma série de coisas que pra gente de fora a gente não aceita bem, mas para quem tá ali dentro da comunidade, né, no caso da Rocinha ali, isso é algo natural, né? Eles convivem com isso diariamente. É o cara que lá dentro conseguiu, por exemplo, reduzir isso tudo de alguma forma, lá dentro ele é quase que um deus, né? Nesse ponto, há de se destacar que, tipo, a vida útil de um dono do morro é extremamente curta. Um cara que passa 1 ano e meio sendo chefe do tráfico tá bem. E ele passou basicamente 5 anos na Rocinha. Isso dá um pouco da dimensão de como ele liderava as ações ali dentro, né? E em quão próspera para a Rocinha, digamos assim, né? Entre aspas, foi a legislatura, como disse o Gustavo, do NEM. Ô Caio, deixa eu te fazer uma pergunta.
Você mora em Paraty, mas você morou no Rio há muito tempo, é isso? Eu estudo no Rio, na real, e, pô, tem muitos amigos lá. Durante um bom tempo passei, assim, basicamente morei no Rio. E tenho casa em Petrópolis também, né, que é bem... Entendi, porque, cara, uma parada, já meio que encaminhando o papo para outra ponta, que eu achei fascinante do livro, é como ele consegue colocar a Rocinha como um personagem, ou nem talvez como um personagem, como uma entidade também. Porque, assim... Porque quem conhece... Exato. Se qualquer pessoa que viu a Rocinha ao vivo, seja passando de carro ou entrando... vê que a Rocinha é um monumento, é um bagulho enorme, muito, muito grande. Você fica de boca aberta quando você olha aquele amontoado de casa subindo pelo morro. Cresceu muito nos últimos anos, tipo, desde que eu me conheço por gente, pra quem não sabe, a Rocinha é em São Conrado, que é o bairro de passagem entre a Zona Sul e a Barra da Tijuca. Então, assim, é uma passagem muito comum. Eu sempre... Desde moleque eu fico fascinado e, sim, eu lembro perfeitamente que a Rocinha era menor e hoje é muito maior. A Rocinha é um personagem na vida dos cariocas da Zona Sul. Eu, por exemplo, morei muito tempo na Gávea, que a frente da Rocinha dá para São Conrado e a parte de trás dela dá para Gávea. E eu morei muito tempo na Gávea, a gente, eu convivi com, não com o tiroteio, mas com os reflexos dos tiroteios. Eu via tiro saindo da favela, ouvia os tiros sempre que rolava tiroteio. Já teve uma vez que eu, criança, brincando na rua, que um tiro passou muito, a gente ouviu o tiro muito perto a ponto da gente sair correndo. Então, assim, caramba, eu acho que essa característica da escrita do Misha Glenn, de colocar a Rocinha como um personagem e como uma entidade, que eu imagino que para quem seja de fora do Rio, dê bastante para sentir a sensação de como é ser carioca lendo esse livro, e como é conviver na cidade e conviver com a violência diariamente. É verdade, eu acho que outra grande é colocar isso através de personagens comuns, né? Igual quando rolou a invasão e a menina tava no meio da rua e tomou um empurrão do policial e tal. No caso de assassinato que rolou no túnel, ou no caso do Vidigal, que foram pro túnel protestar e tudo mais. Quem tem a convivência, sim, que o Misha deixou muito vivo, e é muito importante, é que a favela, e particularmente a Rocinha, pelo tamanho, é meio que uma entidade viva mesmo, né? É uma parada muito presente. Então foi uma sacada genial mesmo, porque é muito difícil passar isso, muito. É porque essa observação é muito legal, porque para mim, né, por exemplo, né, que sempre, por vezes, passou em frente a Rocinha sem saber, né, como que ela funciona, a gente só tem a dimensão, igual você comentou, Gustavo, da questão da dimensão espacial que ela tem, né? Ela é a maior favela do Brasil, um dos maiores da América Latina e tudo, né? Mas a maneira como... e aí eu falo, na resenha eu falei desse caráter cinematográfico, né, que ele coloca na narrativa, né, que o Misha Glenn, eu vejo um filme, né, eu lendo o livro, dava para fazer um filme tranquilo. Porque é como se fosse um roteiro, e no roteiro você vê os detalhes da composição do cenário e tudo, do dia a dia. Então, para quem é de fora, para quem nunca conviveu, né, na região, assim, ou no Rio de Janeiro, de modo geral, permite, a escrita do Glenn permite um pouco dessa visão, né, de como que é o lugar, né? Mesmo a gente, no meu caso, né, nunca tendo subido o morro para ver, de fato, ele consegue transmitir muito bem o lugar, e ele poderia, um jornalista, talvez ele poderia cair na armadilha de pensar que o livro dele só giraria em torno dos personagens, né? Mas a Rocinha, como você colocou bem, ela é a personagem, e talvez a personagem principal dessa história toda. Até porque entra dono do morro, sai dono do morro, ela tá lá, e crescendo. Ela é meio que um ecossistema próprio. A sensação que eu tive era essa, é quase um próprio país, assim. Ele fala várias vezes das pessoas que nem saem da Rocinha quase nunca.
trabalham lá dentro, vivem lá dentro, e esse é o mundo delas, assim, é literalmente um mundo. É muito impressionante. Total, e nesse período de governo do NEM, né, porque ele era um prefeito, um presidente, ele cita por vários momentos no livro como o comércio foi estimulado dentro com lojas de eletrodomésticos, com Bob's e McDonald's indo para lá, com o próprio pequeno comércio da favela, com bares, botequins, bailes, tipo, Ja Rule saiu lá de Nova York para fazer show na Rocinha, tá ligado? E eu lembro desse show, assim, como foi noticiado. Também. Eu queria muito ter ido, mas não tinha como. Não podia, eu era muito pequeno. Mas, pô, foi um acontecimento, assim, estrondoso, sabe? Existe essa parte da Rocinha ter se tornado algo autossustentável, digamos assim. Sim, e a Rocinha também acaba sendo mais um personagem, porque grande parte das pessoas que moram ali, elas não têm cara pra fora, pra elite da Zona Sul. Quem tá ali é a empregada, é o segurança, ou motorista, que são pessoas que não têm cara, que não interessa se é o João, se é o Mário, se é a Denise. São pessoas que são completamente aleatório, é um número que tirou ali, pum, dessa pessoa. E eu acho que o livro também mostra isso, mostra mais dessas pessoas, porque, cara, favela, que nem os funks mais antigos sempre falam, favela é lugar de gente trabalhadora, sabe? O pessoal pena muito pra se sustentar ali e conviver com essa violência é uma parada muito difícil, cara. Quem convive com gente da Rocinha, tipo, eu, desde moleque, assim, sempre convivi com uma galera da Rocinha. Eu, por ser da Zona Sul, a gente sempre acaba sendo o começo da história acaba sendo numa situação de trabalho e tal. Mas eu, quando era moleque, eu tinha um amigo, muito amigo meu, que era da Rocinha. E teve uma época que ele sumiu, simplesmente sumiu. E, porra, não tinha WhatsApp, não tinha computador nem nada. 3 semanas depois ele apareceu e falou, cara, a situação lá na Rocinha tava braba e meu tio foi preso. Tipo, o tio dele era traficante, sacou? Então, era um bagulho que eu não sabia, que ninguém sabia. É uma parada comum ali no meio, sacou? Isso me leva, na verdade, para uma outra pergunta que eu tinha, que é o seguinte, lendo o livro, eu fiquei um pouco assustada, eu não conhecia muito da história do NEM, eu fiquei um pouco assustada com quão fácil foi ele entrar no tráfico. Mas depois eu fiquei pensando assim, o que mais ele poderia ter feito? Né? Ele fez o que qualquer um faria. Pediu demissão do emprego para receber o seguro, para tentar ajudar, fez o seguro-desemprego, a esposa também acho que fez alguns bicos, não lembro. E aí eu fiquei pensando assim, que outra opção a gente como sociedade dá para essas pessoas? E a verdade é que não muita, né? Porque a visão que a gente tem desse povo da favela, como você falou, Gustavo, é como se, assim, esse cara não vai entrar num banco e conseguir uma linha de crédito, sabe? Ele não vai conseguir. Eu sei que hoje em dia a gente tem muito microcrédito e tudo mais, mas a gente, como sociedade, também não dá muita saída para esse pessoal, eu vejo, assim. E o NEM, quando ele dá entrevistas hoje, né, desde que ele foi preso, ele deu algumas entrevistas, e várias entrevistas que eu li dele, ele faz a mesma pergunta, que é assim, o que vocês fariam no meu lugar? Vocês acham que é uma coisa justa? Cara, eu acho, porque assim, é o que a gente tá falando aqui desde o começo. Quem mora na Rocinha e mora nas favelas do Rio convive com o tráfico, convive com a bandidagem, convive com a violência. Então, é uma coisa naturalizada. Se você tá naquele ambiente, porra, é o cara que você estudou quando era criança, é o cunhado da sua amiga, é o teu cunhado. Então, assim, ele o NEM estando numa situação de precisar de uma grana absurda dessa, a primeira coisa que ele fez e que ele poderia fazer é isso, porque não tinha outra coisa pra fazer. Ele até tentou, pelo que eu lembro, ele até tentou procurar crédito em banco e não rolou. E, cara, o jeito é esse, pedir pro tráfico, que é o tráfico que tá lá pra ajudar. Porque o poder público não ajuda. O poder público não tá lá para essas pessoas. E o tráfico tá. Nessas situações, o tráfico tá. E o meu público, né, na de aula é justamente a galera que mora numa comunidade pesada aqui na região, né? Então, assim, constantemente o que eu vejo com eles é o seguinte, eles
para começar, né, na estrutura familiar, né? Geralmente eles crescem em lares onde, por exemplo, a figura paternal, a figura maternal é ausente, né? E aí, na primeira oportunidade que é dada no morro ou na comunidade que eles vivem, se eles não tiver alguém do lado ali para orientar, eles acabam indo por esse caminho mesmo. Então, realmente, aí eu não falo nem só do Estado, né? Eu acho que o Brasil, de modo geral, é como não concedesse oportunidade para essas pessoas, para que elas pudessem sair. E aí há uma mentalidade, de modo geral, né, infelizmente, de que há de se buscar soluções rápidas, né, para tudo. Tudo aqui é para ontem. Então, se a pessoa ela não consegue de imediato resolver aquilo, né, ou pensar que aquilo ali pode ser resolvido mais a longo prazo, mas ele vê uma oportunidade onde que ele, a curto prazo ele consegue sanar aquele determinado problema, né, aí a primeira coisa que ele vai fazer dentro do ambiente que ele tiver vai ser isso. E aí vai desde do cara entrar no tráfico, desde o cara fazer algo que é corruptível, alguma coisa assim. Eu acho que mostra o quanto a nossa alta moralidade, eu nunca faria isso, é fraca, sabe? Porque dadas as devidas circunstâncias e a falta de opções, eu acho que ele mostra... Eu só penso na história de Breaking Bad, lendo esse livro, eu juro por Deus. Eu não quero fazer nenhum parâmetro cinematográfico, mas eu só pensava na mesma história, sabe? Que, assim, é uma discussão muito séria do que a gente vê como moral, porque é muito fácil a gente dizer que quem tá naquele meio tá errado, ou que o tráfico é isso. É muito fácil a gente julgar daqui, eu tô aqui na minha casa, 10h30 da noite, não tem uma bala passando aqui, sabe? Então, que esse livro, eu lendo esse livro, a única coisa que eu pensava, assim, cara, é muito fácil pra mim aqui julgar o que essas pessoas passam todo dia, assim, do alto da minha casa, assim, depois de jantar, a barriga quentinha, um chazinho pra dormir. Sabe? É um tapa na cara da vida de privilégio, sabe? Aí a gente volta na questão do jornalismo. Cadê o jornalismo tapa na cara? Que tanto faz. Que tanto seria importante, né? Nesses momentos. Então falta essa questão também. Né? Eu ia encerrar com isso. Eu ia falar isso, que é mais um benefício do Misha Glenn. É mais uma coisa que ele fez, que além de dar uma aula de Brasil, ainda de quebra dá aquele tapinha na cara do privilegiado. Fala, caralho, eu faria a mesma coisa. Não tem como negar. E além disso, isso que o Bruno falou cadê o jornalismo nesses anos todos? Onde é que estava o Globo? Onde é que estava o Extra? Porque, assim, essas coisas aconteciam às claras, quase. Porra, meu irmão, todo mundo sabia... A olho nu, né? Todo mundo sabia que o Sérgio Cabral tinha esquema com todo mundo e tinha pacto com o Ney da Rocinha. Por que a imprensa da época não divulgou? Onde é que estava a imprensa, sabe? Onde é que estava o trabalho da imprensa que, porra, eu aprendi na minha primeira aula da faculdade, que é botar a luz onde não tem luz, botar a luz onde tem sombra. A imprensa não estava fazendo isso. E aí eu acho que isso explica muito a situação que o Rio de Janeiro se encontra hoje. Eu lembro, acho que é uma fala dele mesmo, né? Tipo, aonde o Estado não vem, quem resolve sou eu, né? Então, do tipo, o poderio do cara, a ideologia do cara era essa. O Estado nos ignora, né? Porque o Estado, não sei se vocês lembram, né? E eu falo que no Brasil o jogo é tão escancarado, mas ninguém mostra. Era do tipo, você falou do Cabral, eu lembrei. O Cabral, na época dos Jogos Pan-Americanos, ele subiu o morro e foi lá na casa do Ney e falou assim, aqui, baixa a bola agora, que a gente vai ver um monte de gente de fora aí e tal, quebra o galho aí, maneira nas coisas, que aí depois, quando tudo voltar ao normal, a gente faz isso, faz aquilo outro. Todo tipo, essa negociata com o governo claríssima, era noticiado, né? E ainda o jogo é claro, mas quem que tá aí para mudar o jogo? Eu só tenho a dizer que se este podcast não nos trouxer haters, nenhum. Então, espero que todos vocês estejam preparados. Agora é o lado B, pô. Agora a gente paga de isentão. Eu acho que é tarde pra isso. Já era. Mas eu posso levantar uma questão aqui que
fiquei pensando agora, e até me tirou um pouco do centro da discussão, que no final do livro, quando Misha Glenn faz os agradecimentos, ele revela uma coisa que ele não revelou em algumas coisas que eu vi dele, inclusive na Flip, que foi a perda da filha. Verdade. Tá lá. Pesado. Quando você tem essa questão do Nen jogada pelos olhos do Misha e você vê essa história transposta, o Misha entende exatamente o limite que o Nen chegou. E não que eu esteja falando que existe uma defesa do Nen em pessoa, existe um do Misha Glenn fantástico, sem tirar nem pôr. Mas eu acho que o Gustavo, como jornalista, pode apontar isso de alguma forma. Essa questão do entendimento do limite, que eu acho que o mais difícil é você realmente responder. Quando você começa? Por que você começa? Eu acho que isso traz essa atmosfera e o Misha consegue dominar muito bem. É como se ele estivesse dialogando com o igual, assim. Existe uma parada muito... um elo muito forte entre ele e o alvo, né? O principal da reportagem, assim. E eu acho que é por isso também que ficou tão bem desenvolvido todo o contexto do livro. Eu não lembrava disso, não, mas, cara, faz todo sentido. O cara, o Misha, ele dá pra ver que ele se envolveu com essa história pra conseguir transpor isso tão bem. E, assim, lendo o livro, a gente que os cariocas que forem ler o livro vão lembrar de vários momentos da própria vida, sabe? Momentos que, porra, aquela guerra que rolou aquilo, onde é que eu tava? É meio que uma volta ao passado para entender coisas que talvez na época você não entendeu tão bem porque a mídia não noticiou tanto, né? Isso que eu acho maneiríssimo do livro. É como se tivesse... a impressão que passa é que o Misha tava lá vendo tudo, de cima. Porque realmente ele passa um panorama muito bom do que aconteceu, dos fatos que aconteceram, de quem estava envolvido. Falando até um pouco que você falou, Caio, eu acho que o fato dele ter perdido uma filha, né, esse lado paternal, né, ali do Misha, também poderia facilmente pode ser analisado também no próprio Nen, né? Ele era um cara também que não tinha só essa filha, né? Aliás, o Nen tinha um problema com mulher, né? Porque depois que ele assumiu o morro, aí ele assumiu uma postura de conquistador, né? Coisa que a posição dele o permitia, né? de alguma forma, abre aspas. E aí ele começou a arrumar filho para tudo quanto é lado, mulher para tudo quanto é lado. E acho que essa parte do livro chega a ser até engraçada, né? Porque o conflito que as mulheres dele têm e ele tentando mediar situações todas, vai falar assim, gente, tem lugar para todo mundo, vocês fiquem tranquilas, eu não vou deixar faltar nada para ninguém, eu cuido bem dos meus filhos e tal. Então ele tinha esse lado paternal, né, que de alguma forma também, talvez até o Misha tenha tido também nessa questão, mas eu acho que na essência, para compreender esse livro, acho que a palavra que define e para compreender as ações do Nen, de modo geral, é empatia, né? É saber realmente se colocar no lugar do cara, entender as escolhas dele, né? E eu acho que essa questão de empatia hoje é foda de falar, né? Porque quando a gente vê aí, mudando de lugar totalmente, né? A questão dos refugiados da Venezuela que foram expulsos lá na proximidade da fronteira, né? O que a gente vê no Brasil é a questão da falta disso, né? Da empatia para com o outro, né? A gente critica muito, aponta dedo e tal, mas querer ajudar mesmo, querer entender a situação do outro é cada vez mais raro e mais difícil de se ver por aqui. É isso aí, pra mim isso resume o livro, é empatia pura. O que eu falei, esse tapa na cara do nosso privilégio é porque você não tem como, se você não tem o mínimo de empatia, ou talvez se você tem o mínimo de empatia, não tem como sentir, eu acho. E esse pra mim é um trunfo do Glenn. Acho que é seguro falar que, da parte de nós quatro, recomendamos o livro, né? Acho que depois de 1h30,
Eu recomendo demais o livro. Demais. Eu não recomendo, não, que isso aí tá defendendo bandido, entendeu? Tô cansado. Lá vem o causador agora. Pô, foi o que eu mais li mais li, né? Mas, tipo, eu acho que é importante fazer uma ressalva que, além da empatia, existe um processo constante do Misha em caracterizar em como o avanço nas estruturas de poder e a necessidade de lidar com esse poder, que é um poder basicamente direto, sem intermediário, diferente do poder político, onde você pula e tem bem definidas as suas posições e atribuições, como isso fez o NEM mudar a sua forma de tratar as coisas durante esse tempo todo. Sacou? Então também o livro é um grande, sei lá, um grande arte da guerra do Rio de Janeiro, sacou? E quando eu fui pesquisar algumas coisas, além de ler Bruno, que ficou muito boa, eu fui pesquisar no Scoob também, né? Porque o Scoob é aquela rede social de livros para livreiro, e livreiro no sentido de que gosta de livro, não de que trabalha com isso. E lá tem as resenhas com as avaliações, e tinham várias notas 1, nota 0. Ah, não acredito. Falando que o Misha tinha sido um cara muito parcial, tentando defender o lado do NEM e tal. Quando eu não enxerguei dessa... Eu enxerguei mais como se fosse essa questão de você mostrar o cara da forma mais integral possível, e como todas as condições e as decisões que ele precisou ou que ele quis tomar na vida foram se acumulando até chegar onde ele chegou, né? Até ele se tornar essa figura onipotente, de certa forma, para a história recente do Rio de Janeiro. Cara, e assim, não como se ele estivesse mostrando só o lado do NEM, isso não é um problema também, porque o outro lado, o lado da polícia, o lado do Estado, a gente já conhece, né? Exatamente. Cara, o NEM é um produto do Brasil. Foi isso que eu vi no final, sabe? Ele se não fosse o NEM, podia ser outro cara. Mas entende? Pra mim, a mensagem aqui não é nem defendendo ou crucificando o NEM. Pra mim, a mensagem aqui o problema é muito mais sério do que Exato. um cara que é dono do morro, entendeu? Não é defendendo o bandido. É que ele se focou no NEM porque o NEM foi uma figura específica, mas assim, uma figura pontual também até na história da Rocinha, mas pra mim, quem chegou dessa maneira, eu devo falar, não entendeu errado, mas a pessoa leu enviesada, porque eu acho que o negócio aqui é o que eu falo, é o suco do Brasil, isso aqui, o NEM é um filho do Brasil. Ele é um produto de tudo que aconteceu nos últimos, 60 anos. Olha o comentário, eu não análise da pessoa aqui. Suaviza demais o personagem principal do livro, tratando-o quase como um mocinho. Poderia ser mais imparcial e menos superficial. Essa é a análise da pessoa aqui no caso. Então, pensa nisso, né? É a questão de... aí a gente volta na questão da empatia, mas, por exemplo, você vai tratar o NEM como se ele não fosse um ser humano, você não vai humanizar o cara, você não vai entender que os interesses dele foram claros, objetivos, e a partir daí a história desenrola, né? Como é que você vai acreditar que você está tratar o cara como um mocinho? Não está tratando como um mocinho, está mostrando um ser humano. A história do NEM é a história de muita gente, pô, né? Acho que muita gente não saca isso. Aí acho que volta um pouco para aquela discussão de se tem o trabalho jornalístico no Brasil ou não tem, porque pra que tu vai fazer um trabalho pra ouvir uma merda dessa depois? Eu não faria. Pois é, exatamente, tá vendo? Tirando as ameaças, ainda tem o leitor que vai criar um blog pra escrever só isso. Agora, Carlima, conte pra mim, o que você tem lido, assistido, vestido? Como é que tá seu outfit hoje? Me conta mais. Cara, eu tô de pijaminha de feira. Excelente. E camisa da Hering básica, rasgada, inclusive. O outfit tá sensacional. Saiu um vídeo novo, cara. Cara, saiu um vídeo novo. Vocês estão brincando. Eu saiu, achei. E pera, tem um detalhe maravilhoso nesse vídeo,
que é o seguinte, um cara fala que ele tá com uma camisa da Itália, uma camisa retrô da seleção da Itália, e aí ele fala, porra, a camisa que o Baresi usou na Copa de 94 e tal, na final. Isso. Aí o vagabundo foi atrás e descobriu que não é a camisa, pagou 10 mil contra uma camisa que não é oficial. Aquela camisa acho que é de 2002 ou 2006. Adoro. Melhores momentos da minha vida é quando gente escrota paga esse tipo de mico. Eu vou assistir esse. Eu não vi esse ainda, não acredito que eu não vi esse ainda. Obrigada por me avisar. Saiu ontem ou anteontem. Primeira indicação aí, né, Dado? Não, excelente. Primeiro vai pra lista do Medium com certeza. É verdade. Quanto custa seu outfit? É um clássico. É o clássico. Mas e aí, o que você tá lendo de bom? Cara, ou assistindo de bom? Eu tô numa bad trip sinistra e tô, acho que me afundando mais porque eu tô lendo muito Kafka essa semana. Ixi, Maria. Então ficou a recomendação aí do novo livro dele, saiu esse ano, tradução do Marcelo Bax, que é um dos melhores tradutores de alemão do mundo, reconhecidamente. É o Blumfeld, um solteirão de mais idade e outras histórias. Magnífico Kafka em relação a estruturas de poder que a gente falou tanto durante o podcast. É uma aula. Também estou lendo da editora Urutau, que é uma editora nova, independente, os Aforismos de Zurhal, que também é do Kafka, inédito no país. E é isso, eu tô nessa fase bad trip, autodestrutiva. Muito bom, muito bom. Bruno Lisboa. Você acha bom? Não, eu acho bom, pô, mas né, não vou julgar a trip do... Vou julgar, não tô aqui pra... Com certeza, foi só uma brincadeirinha. Bruno, conta pra gente, o que você tá lendo, assistindo, o que você recomenda? Eu tô tentando terminar Handmaid's série, muito foda. Todo mundo acho que teve o 12º episódio, né, e tal. É uma série que eu recomendo sempre pra todo mundo que fala assim, você gosta de série? Então você tem que ver Handmaid's Tale, cara. Que porrada que é essa série. Eu acho que é outra questão, né, que a gente tava discutindo, de falar sobre coisas que impactam, né? Por mais que a série, né, e o livro tá ali pra me ler, paradinho também, eu espero ler ainda esse ano, mas a série ela tem esse viés de discutir muitas coisas legais, assim, ligadas a feminismo, totalitarismo, tantas outras coisas que cabem dentro da série que tem me fascinado, assim, eu tenho ficado apaixonado a cada episódio, assim, mesmo com os socos que a gente vai levando da narrativa. Tô vendo aquela Sharp Objects, né, com a Amy Adams também, a série da HBO também, tá indo legal. Em termos de leitura, eu às vezes eu entro e às vezes eu fico meses ou anos naquilo, então eu tô muito na vibe feminismo, racismo, escravidão e tal. Então eu tô lendo Racismos, que é um estudo de um escritor português, que o livro tá ali, mas não tô lembrando o nome dele agora. Tô lendo uma compilação de verbetes também, esse da Companhia das Letras, né, o Racismos, e o Dicionário da Escravidão e da Liberdade, também da Companhia das Letras, e também faz um estudo, um apanhado da escravidão no Brasil. E aí eu tô indo nessa linha, assim. Muito bom, muito bom. Gustavo, conta pra gente o que tem de bom. Cara, eu tenho 3 indicações. Eu comecei a ler algo que eu já devia ter lido há bastante tempo, que é Veias Abertas da América Latina. O único contato que eu tinha tido com o Galeano era futebol, eu esqueci, não é? Futebol sobre o céu e a terra, sobre o sol e a sombra, alguma coisa assim. Que é o livro dele que ele fala sobre futebol, esse eu já tinha lido. E eu tava há bastante tempo para começar a ler o Veias Abertas da América Latina, e tô bem no começo, mas Galeano, é uma recomendação permanente. Só não pode fazer igual o Booktuber e recomendar sem ler, hein? Não, claro. Foi mal, tinha que ganhar hater pra... Caio! Claro. Não, tô no comecinho. Depois, quando terminar, eu mando um update aí. Obrigado pela sua honestidade. E eu tô também, em questão de série, eu tô numa vibe de séries e conteúdos audiovisuais, séries e filmes. Eu tô numa vibe de estudar umas comédias. Então eu tô vendo algumas coisas dos anos 2000, digamos assim. Então eu tô assistindo The Office, que eu nunca tinha assistido, e que é meio que base da comédia de hoje em dia, assim. E, cara, americano?
É, o americano. Eu vou, depois que eu terminar, eu vou assistir o britânico. E cara, eu tô adorando, assim. Eu não sei por que eu demorei tanto pra assistir. É sensacional mesmo. É muito bom mesmo, assim. E eu acho que eles até discutem coisas bem à frente do tempo. Porque, sei lá, séries de 2003, 2004, lá em 2005 eles estavam discutindo algumas coisas que geralmente não se discutia na época. Como questão de homossexualidade, papel da mulher, uma série que tem uma representatividade grande ali. E assim, ela tá sendo mais do que eu esperava. Muito bom. Boa recomendação. E por último, o diretor. Não sei se vocês estão nesse mundo dos quadrinhos e dos filmes de Marvel, mas eu queria recomendar um dos primeiros filmes do diretor do último Thor. Que o último Thor eu acho fraco, mas o diretor, que é o Taika Waititi, que é um neozelandês, ele tem um filme que é uma mistura de The Office com vampiros, que é What We Do in the Shadows, O que Fazemos nas Sombras. É só isso que eu tenho pra falar. É uma produção da Netflix, né, se eu não me engano. Oi? Desculpa? Essa é uma produção da Netflix, se eu não me engano? Cara, acho que não. Eu acho que tem, acho que tem no Netflix. Já me recomendaram. Eu acho que tem sim. Eu não lembro de assistir. Minha memória tá fraca, mas eu não lembro de assistir. Mas eu recomendo porque é bem diferente do que a gente tá acostumado. E eu acho que vale a pena chegar sem saber muito do que é, e é uma loucura. E essas são minhas indicações. Sensacional. Eu vou fechar rapidinho com uma recomendação e uma não recomendação, inaugurando a não recomendação nesse podcast, porque eu tô pé da vida. Eu li vários livros bosta recentemente, um deles especificamente eu quero falar aqui. O Bruno, coitado, acho que ele revisou minha resenha. Sinto muito. Foi mesmo. A primeira, eu vou começar com o lado bom, que é o Poemas da Wisława, oh meu Deus, Szymborska. Isso, obrigada. Eu não sou uma leitora de poemas, se você ouvir esse podcast, você sabe, a gente já teve essa conversa, eu e o Caio, lá atrás, da minha dificuldade de ler poemas, mas eu fiquei realmente encantada com esse livro, é por isso que eu tô indicando. Então, se você não costuma ler poemas, acho que esse pode ser o livro para você. A tradutora, ela traduziu direto do polonês, então é um trabalho fantástico, e ela faz uma introdução explicando esse processo de tradução e a dificuldade de traduzir a Wisława para o português. Então é incrível. O livro em si é incrível, tem 160 páginas mais ou menos, é curtinho, a leitura é rápida, mas o impacto é profundo. É muito bom. E a minha não recomendação, para fechar esse podcast, é o Stalker. Eu não sei nem falar o nome dessa mulher, Taryn Fisher. Foi um livro da TAG, péssimo, tenebroso, prova de que best-seller não é qualidade. Odiei, não recomendo. Eu só não queimo o livro porque eu sou contra queimar livro, mas eu vou dizer, eu joguei esse livro longe no quarto, rasguei a pá, foi terrível. Nossa. Falei dele no Poderoso, aí já vou fazer o jabá. Falei dele no Poderoso, então se você quiser saber tudo que eu odiei no livro, está na minha resenha lá. Tag, pelo amor de Deus, cara. Tag, eu assino vocês, eu adoro vocês, mas vamos fazer uma curadoria boa aí, vai? Não é porque vende que é bom, né? Acho que vale a pena a gente deixar aí essa frase final pra criar um pouquinho mais de hater. Afinal de contas, a gente gosta de causar. Não é mesmo? Isso aí. Seremos o novo Super Pop. É isso aí, a gente só fala mal agora. A gente vai começar a fazer não recomendações. É isso que dá audiência, é isso que o povo quer. Exato, pra trazer o povo mesmo. Entendeu? Agora eu vou revelar aqui pra vocês dois que a gente conversou ontem e o teor da conversa foi: vamos fazer o nosso e só falar de coisa boa. Acabou tudo, de um dia pro outro. Não deu 24 horas de promessa, a gente não consegue, sacou? É a nossa essência. Cara, por isso que isso aqui vai dar certo. Eu não gosto de falar mal de livro, cara. Quando é ruim, me dói na alma, sabe? Até a foto no Scooby do livro é ruim, pra vocês terem uma ideia. Até a foto tá mal feita, pra vocês terem, sabe? Enfim. Livro ruim é uma dor, né? Porque você bota... É muito tempo, né? Exato, você gasta muito tempo pra no final falar... Ei. Não, e você gasta dinheiro e tempo e vida, e aí você... Eu não acredito nisso. Não é possível. Que alguém escreveu... E pior, alguém publicou. Mas enfim, é uma conversa talvez para um outro podcast, né? Best-seller versus qualidade, talvez possa ser um papo bom pra gente ter. Mas pessoal, já estamos quase chegando aí nas 11 horas da noite. Obrigada pela parceria hoje, acho que foi incrível. Gostei muito de ter esse papo em 4 vozes. Obrigada pela parceria.
Bruno, Gustavo, obrigada por participarem aqui do nosso humilde podcast. A gente vai ter aí uns 20 ouvintes, então legal. Passa pra família de vocês pra ajudar nós. Famílias, amigos. Né? Aí eu vou passar no grupo de WhatsApp. Então. Ô, Bruno, passa pros alunos aí, pô, dá como lição de casa, ouvir o podcast, comentar, resenhar, entendeu? Ih, a escola marxista aí. Para casa, isso aí. Ih, a doutrinação aí. Meu Deus. Quando eu acho que a gente vai acabar com esse haters... Eu tenho que fazer isso, né? Porque dependendo do próximo governo, eu não vou poder mais, não, porque a escola sem partido está proibida. Gente, vocês já pensaram que a gente pode, daqui a 6 meses, se tornar perseguido político e ter que se exilar na Europa? Cara, você para dessas brincadeiras que você não sabe, tá? Se for, o que eu vou fazer? Só dizendo, eu vou pra Londres, assim, não sei, espero que vocês tenham um plano B. Eu tenho um plano B dos sonhos. Consegui ou não, são eu outros tenho meu 500. plano B traçado já. Então, é isso aí. Já deixa na bala, porque, né? Vai fazer o quê? O Gustavo pode ser nosso agente infiltrado, né? Já tá em Brasília aí. Exato. Então... Deu merda, corre. Bom, galera, fechou. Até o próximo. Espero encontrá-los novamente aqui no Rede Poderosa de Intrigas. Para todos que estão nos ouvindo, sigam-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Não estamos no Snapchat, que a gente não consegue, não temos idade mais. É verdade. E só lembrando que todas as recomendações, links, notícias interessantes, qualquer coisa, ficam no Medium. É isso aí. Tudo anotadinho para vocês não se perderem ou ficarem anotando enquanto vocês ouvem a gente falar. Acrescentando um textinho autoral também que a gente vocês lá para contextualizar um pouquinho a conversa. Então, passa lá no Medium, conta pra gente o que vocês acharam, dê os feedbacks, vocês podem entrar em contato por e-mail, como vocês quiserem. E acho que fechamos. Este podcast foi editado por Gustavo Angeléias.